Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Direito em Pauta, o nosso podcast onde sociologia, antropologia e o direito se unem para analisar temas da nossa realidade de forma simples, direta e responsável. Eu sou Alexandra, sua mediadora, e hoje nós vamos revisitar um dos acontecimentos que mais marcou o sistema prisional do Amazonas, os massacres que ocorreram no Compagem de 2017. Esse episódio ganhou uma repercussão nacional e internacional, e com ele surgiram perguntas que até hoje continuam importantes. Por que isso aconteceu? Como o sistema chegou a esse ponto? O que os eventos revelam sobre as estruturas que organizam o nosso Estado? Antes de qualquer análise, é fundamental dizer uma coisa. Quando falamos do sistema prisional, estamos lidando com um espaço onde convivem múltiplos fatores sociais, econômicos, políticos, jurídicos, culturais e históricos. Nada acontece ali por um único motivo. Por isso, o que buscamos aqui não é apontar culpados, nem defender posições específicas. Nosso objetivo é compreender, porque só entendendo a realidade de forma completa, podemos enxergar os mecanismos que funcionam e os que falham. Hoje, você vai ouvir especialistas que analisam esses casos por diferentes óticas. Vamos entender como os fatores sociais influenciam o ambiente das prisões, como os elementos políticos e administrativos moldam as decisões do Estado. A nossa missão aqui é trazer informações de forma acessível, claro e imparcial, sem sensacionalismo, sem julgamentos antecipados. Apenas análise para você construir sua própria compreensão com base em dados, estudos e argumentos. Então se prepare. Hoje, nós vamos olhar para o Compagem, não apenas para um fato isolado, mas como um reflexo de sistemas e escolhas, omissões, conflitos estruturais que fazem parte da realidade do Amazonas. Agora é com você, Jéssica. Na virada do ano, dia 1º de janeiro de 2017, o Compagem em Manaus virou um palco de uma carnificina. Uma rebelião alimentada pela rivalidade entre as facções FDN e PCC. Durou mais de 17 horas, deixando mais de 111 mortos, muitos decapitados ou sufocados, entre outros tipos de morte. Segundo dados lançados pela mídia na época do caso, o que gerou uma grande repercussão. E não parou por aí. No mesmo ano, dia 26 de maio, outro massacre aconteceu, dessa vez dentro dessa própria facção precisamente, e ceifou mais de 12 vidas em 5 presídios distintos amazonenses. Segundo os relatórios do Ministério Público do Amazonas, cerca de 40% das vítimas do segundo evento, da segunda rebelião, eram presos provisórios, aguardando julgamento e sem condenação formal. O que nos leva a pensar, na época do caso, a falta de cuidado estatal levou que essas vidas, ainda sem julgamento, também à morte. E esses números não são estatísticas frias, são pais, filhos e irmãos que o Estado falhou em proteger. A superlotação, com capacidade para 1.000 pessoas, mais abrigando mais de 1.500 pessoas. Celas que comportavam de 8 a 10 pessoas, comportando cerca de 25 detentos. E a ausência de controle estatal pavimentaram um caminho para o caos. Obrigada, Jéssica, por trazer essa reconstrução tão detalhada e tão forte para a gente. Ouvir tudo isso de forma organizada ajuda muito a entender a gravidade do que aconteceu lá dentro, mas também faz a gente pensar em uma coisa muito importante. Essa tragédia não dá sendo nada. Nenhum massacre simplesmente acontece sem que exista um conjunto de fatores por trás. E é aqui que eu quero conversar com você que está ouvindo. Quando a gente fala de prisão, muitas pessoas enxergam só o crime, só o lado da punição e acabam esquecendo que existe um contexto muito maior que empurra pessoas, principalmente os jovens, para esse caminho. A prisão acaba virando um lugar onde os problemas da sociedade são jogados como se fosse uma caixa de descarte. E quando essa caixa fica cheia demais, sem estrutura, sem acompanhamento, sem presença do Estado, ela explode. Por isso esse bloco, ele é essencial. A gente vai olhar agora para o lado sociológico, ou seja, o lado da sociedade que direta ou indiretamente contribui para essas situações que aconteçam. Quando a gente pensa no massacre do Compagem, é facilmente culpável esses presos e imaginar que tudo aquilo é resultado apenas da violência entre as facções. Mas a verdade é que essa violência
é contribuída muito antes, dia após dias, geração após gerações, em famílias que crescem sem acesso e sem essa educação. E quando o Estado falha lá fora, a facção oferece aquilo que o jovem nunca teve: proteção e um caminho, mesmo que seja o pior caminho. Por isso, antes de entrarmos nessa análise jurídica que vem mais tarde, é fundamental entender o ambiente social. Vinícius, eu quero começar nossa conversa de uma forma bem direta, mas também bem humana. Quando a gente ouve esse tipo de relato, como o que a Jéssica trouxe, a primeira reação de muita gente é pensar: ah, eles escolhem esse caminho. Só que quando a gente estuda o assunto com profundidade, percebe que nada é tão simples assim. Então eu quero te perguntar, Vinícius, como a sociedade contribui para que os massacres como o do Compage aconteçam? Quais são os fatores sociais, econômicos e culturais que criam um ambiente perfeito para que uma tragédia desse tamanho exploda dentro do presídio? E mais, por que esses problemas parecem se repetir sempre nos mesmos lugares e com os mesmos grupos? Basicamente, Alexandra, o massacre do Compage, em 2017, não é um episódio brutal, perdido na linha do tempo. Ele é quase um raio-x do que o sistema prisional brasileiro realmente é. Muita gente olha para esse caso como se fosse uma exceção, uma tragédia pontual, mas na verdade ele funciona como um sintoma de algo muito maior e muito mais profundo. E é aqui que vale lembrar de Locke Walkman, aquele sociólogo francês que dedicou boa parte da vida a estudar como o Estado trata a pobreza. Em As Prisões da Miséria, uma de suas obras, ele mostra algo que parece escrito sob medida para o Brasil. As prisões modernas não servem para reabilitar, elas servem muito mais para gerenciar os indesejáveis, os que vivem à margem da sociedade. E é quando o Estado deixa de amparar essas pessoas que elas são capturadas pelo crime. E é nesse momento que a sociedade acaba perdendo os seus indivíduos. Nesse caso, eu gostaria que você explicasse para quem está ouvindo, de um jeito fácil de entender, como essa desigualdade e abandono se transforma em violência dentro das prisões. Porque às vezes a gente enxerga só como o último capítulo da história, que é o massacre, mas esquece de olhar os capítulos anteriores, que falam de pobreza, racismo, falta de acesso, ausência do Estado, falta de educação e políticas públicas. Então, Vinícius, explica para a gente de que forma esse colapso social que aconteceu aqui fora reflete lá dentro do Compage, e como essa desconexão entre a sociedade e o Estado deixa essa porta aberta para a violência crescer e se tornar incontrolável. Perfeito, Alexandra. Então, quando a gente olha para o Amazonas, antes do massacre, o cenário já era um desastre anunciado. Era nítido que alguma coisa iria acontecer uma hora ou outra. Segundo o CNJ, o Estado tinha uma taxa de encarceramento de mais de 200% acima da capacidade. Imagina, um local projetado para 1.000 pessoas, abrigando 3.000 pessoas. Não tem dignidade, não tem segurança, não tem humanidade. E quando essas três coisas acabam desaparecendo, o que surge no lugar é a violência. A prisão vira um microcosmo do Brasil desigual. A falta de acesso à educação e trabalho, jovens periféricos que são empurrados para o crime como uma única rota de sobrevivência. É como se o presídio fosse a ponta visível de toda uma cadeia de exclusão, que começa muito antes do sujeito ser preso. E aí entra um ponto-chave. Quando o Estado se ausenta, ele se ausenta muito. Alguém ocupa aquele vácuo, como citei anteriormente. No caso do Compage, quem assumiu esse papel foram as facções, como a FDN e o PCC. Passaram a organizar uma espécie de ordem marginal por dentro das grades. E muitas vezes garantem aquilo que o Estado deixou de garantir: proteção. Só que isso vem com um preço altíssimo. Essa tal ordem é violenta, é coercitiva e coloca os presos dentro de um sistema paralelo, do qual é quase impossível de sair.
E é aqui que o massacre se torna ainda mais significativo. Ele mostra o que acontece quando essa ordem marginal entra em choque, quando as facções disputam territórios e o poder dentro de um Estado que deveria ser administrado pelo poder público. O resultado é o caos total. 58 mortos em poucas horas, corpos esquartejados, vídeos circulando como uma forma de demonstração de força por parte dessas facções. Não é só a violência, é comunicação política, é uma disputa de hegemonia. O mais trágico é que, no imaginário social, tudo isso costuma ser tratado com indiferença. Ah, bandido era pra estar morto mesmo, como se isso encerrasse o assunto. Mas o problema é que essa lógica alimenta o ciclo de Walcott. Nós encarceramos cada vez mais sem oferecer alternativas reais. Aumentamos o número de presos, mas não melhoramos a estrutura. Punimos, mas não prevenimos. A prisão vira um depósito humano. E depósitos, quando lotam e são esquecidos, uma hora ou outra explodem. No fundo, falar sobre o massacre do Compage é falar sobre o fracasso do Estado brasileiro em lidar com a desigualdade. É admitir que o sistema prisional reproduz exatamente os mesmos mecanismos de exclusão que existem fora dele. E enquanto nada muda aqui fora, nas escolas, nos bairros, na economia, nada vai mudar lá dentro também. A violência só vai assumir novas formas, novos nomes, novos presídios. E enquanto isso acontecer, mais massacres como os vistos no Compage irão acontecer pela ausência do Estado e pela falta de oportunidade àqueles desamparados pela sociedade. Obrigado, Vinícius, pela explicação sobre o contexto social. Agora que entendemos como os fatores externos influenciam o sistema prisional, nós vamos entrar em um ponto essencial, o ponto de vista jurídico. Antes de passar a palavra para o Tiago, eu quero organizar essa transição para que todo mundo que está ouvindo consiga acompanhar com clareza, ok? Sempre que um acontecimento dessa proporção envolve uma instituição política, como um presídio, surge uma pergunta muito importante. Como é que a lei enxerga esse tipo de caso? Quando falamos de um sistema prisional, estamos falando de pessoas sob responsabilidade direta do Estado. Mas é o importante reforçar. O meu papel aqui não é apontar erros e nem indicar culpados. Eu estou apenas organizando a conversa de forma neutra, para que cada especialista explique o seu ponto de vista de maneira simples e acessível. Então, para você que está me ouvindo, vale lembrar que situações como essa levantam várias dúvidas jurídicas. Por exemplo, o que a Constituição diz sobre a responsabilidade do Estado? Quais são os direitos das pessoas privadas de liberdade? O que deveria acontecer após os fatos dessa gravidade? E como funcionam os processos que investigam e analisam esses episódios? Essas questões são técnicas. E por isso que convidamos o Tiago para explicar com calma e de forma objetiva o que o direito prevê como casos assim. E depois do Tiago, nós vamos ouvir Jafna, que representa a ONG Caminhos do Bem e acompanha famílias que passam por situações semelhantes. Ela vai explicar como é o primeiro contato dessas famílias e quais são as maiores dificuldades para conseguir essas informações. Essa parte é importante, porque muita gente que está ouvindo talvez nunca tivesse cometido algum contato com essa realidade e nem imagina como é esse processo. Então agora sim, Tiago, eu passo a palavra para você. Explica para a gente de que maneira simples como o direito analisa essas situações que acontecem dentro dessas unidades prisionais. Olá, Alexandra. Então, quando analisamos juridicamente situações que ocorrem dentro de unidades prisionais, o ponto de partida é sempre a Constituição. O artigo 5º do inciso 49 estabelece que as pessoas privadas de liberdade devem ser assegurada a integridade física e moral. Isso significa que, do ponto de vista jurídico, a responsabilidade pela proteção dessas pessoas é integralmente do Estado enquanto elas estiverem sob custódia. Essa responsabilidade não depende do crime cometido. Uma vez que o indivíduo está sob guarda estatal, cabe ao Estado garantir a segurança, a integridade e as condições mínimas previstas em lei. Além disso, há um marco importante, a decisão do Supremo Tribunal Federal,
na ADPF 347, em 2015. Nessa decisão, o STF reconheceu que o sistema prisional brasileiro vivia um estado de coisas inconstitucional, caracterizado por violações estruturais e contínuas. Esse entendimento cria uma base jurídica que ajuda a contextualizar eventos posteriores, como o ocorrido no Compaz. Falando especificamente sobre o caso que estamos discutindo, os documentos oficiais da época levantaram algumas questões centrais. A primeira delas diz respeito à superlotação. O Compaz operava acima de sua capacidade. Isso é um fator que aparece recorrentemente em análises jurídicas sobre violações no sistema prisional. A segunda questão é a insuficiência de agentes penitenciários em relação ao número de internos. Esse descompasso afeta diretamente o dever de vigilância e a capacidade de resposta do Estado diante de situações de conflito. Outro ponto mencionado em relação técnicos é o modelo com gestão com empresa privada. Em 2017, parte da administração da unidade era exercida por uma empresa terceirizada. Isso gera discussões jurídicas importantes. A Lei de Execução Penal permite a participação de empresas em atividades auxiliares, mas a responsabilidade final pela custódia não é transferida, ela permanece com o Estado. Então, do ponto de vista legal, mesmo com a presença de uma empresa, o dever constitucional continua sendo estatal. Também foram registradas dificuldades operacionais durante o evento, especialmente no que se refere à entrada das forças de segurança e equipe de intervenção. Esse aspecto é analisado juridicamente porque envolve protocolos internos, capacidade de contenção e os limites legais de atuação das autoridades. E diz a respeito à situação processual das pessoas que morreram. Uma parcela dos detentos estavam presas provisoriamente, aguardando julgamento. Juridicamente, isso significa que ainda não havia sentença condenatória. Essa informação não altera a obrigação do Estado, que é idêntica para os presos provisórios e condenados, mas é um dado relevante dentro da análise jurídica. Após o episódio, surgiram também discussões sobre a identificação de corpos, emissão de laudos e comunicação com familiares. Quando esses procedimentos enfrentam atrasos ou inconsistências, eles podem gerar repercussões no âmbito da responsabilidade civil. No plano internacional, o Brasil é signatário de tratados que tratam diretamente dessa temática, como o Pacto de São José da Costa Rica, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos possui precedentes que reforçam a ideia de que o Estado responde pela integridade de pessoas sob sua custódia, independente do contexto interno da unidade. Então, de forma geral, a análise jurídica do caso envolve três grandes eixos. O primeiro, a responsabilidade constitucional do Estado pela custódia. O segundo, o contexto institucional da unidade, incluindo superlotação, recurso humano e modelo de gestão. E terceiro, as repercussões administrativas, civis e criminais que surgiram após o ocorrido. Essa abordagem permite compreender o episódio dentro do arcabouço jurídico brasileiro. Obrigada, Alexandra e Tiago. E antes de qualquer análise técnica, eu preciso lembrar que por trás de cada nome envolvido nesse acontecimento no Compaz, existia uma história, uma vida, uma família que esperava um retorno. Uma pessoa que tinha sonhos, defeitos e qualidades e vínculos, exatamente como qualquer um de nós. Quando a gente fala sobre isso, muitos querem reduzir tudo a um caso policial, a uma rebelião, a um erro administrativo. Mas para nós, que lidamos com as famílias desde o primeiro dia, isso nunca foi um caso. É luto, é trauma. Eu me sentei com mães que passaram meses indo de secretaria em secretaria, perguntando: ele sofreu? Ele foi socorrido? Ele pediu ajuda? E a resposta, na maior parte do tempo, foi o silêncio. Ou pior, respostas vagas, contraditórias, frias e, no fim, só um papel com a palavra óbito. Com isso, bastasse explicar a violência colossal que aconteceu ali dentro. E uma coisa precisa ser dita, com todas as letras: as famílias nunca receberam a verdade completa. E isso também é violência. E o que aconteceu depois? Eu não estou falando de suposição, estou falando do que eu ouvi diretamente das famílias. Depois da chacina, muitos presos que sobreviveram passaram por intervenções punitivas. Foram colocados em condições ainda mais desumanas, como se eles fossem culpados pelo que aconteceu. A comida era extremamente limitada, relato de marmitas reduzidas, de dias inteiros com alimentação insuficiente, como forma de castigo institucional. E o pior,
As visitas só voltaram quase um ano depois. E isso não apareceu nos jornais, não apareceu em nenhuma coletiva. Eu só soube porque essas mulheres vieram até nós, chorando, pedindo ajuda, pedindo orientação, pedindo alguém que tivesse coragem de ouvir. E isso precisa ser dito. A violência não terminou quando a rebelião terminou. Ela continuou no dia seguinte. Ela continuou na forma como o Estado tratou quem sobreviveu. Ela continuou quando decidiu punir a todos, indiscriminadamente, como se fossem culpados por terem sobrevivido. E nossa ONG acompanha isso desde 2017. O que vemos é sempre o mesmo padrão cruel. Processos que não andam, indenizações que não chegam, investigações interrompidas, autoridades que se escondem atrás de burocracia, as famílias que acabam desistindo, não por falta de amor, mas por exaustão emocional. E eu sempre digo, e vou continuar dizendo, algo que incomoda muita gente, mas que precisa ser repetido, quando o Estado falha em proteger quem está sob custódia, ele falha com toda a sociedade. Porque se a vida dentro do presídio não vale nada, então nenhuma vida vale. As famílias dizem que sentem que seus entes queridos foram mortos 2 vezes. A primeira no massacre, a segunda no esquecimento, e isso é devastador. A rebelião do Compage não violou apenas a Constituição, violou tratados internacionais, violou direitos humanos básicos, violou a própria noção de humanidade. E é por isso que eu afirmo com toda a força, não existe ressocialização onde a morte é normalizada. Não existe justiça onde as famílias são silenciadas. E não existe Estado onde o silêncio vale mais do que a responsabilidade. A nossa luta continua. E não é pequena. Não lutamos apenas por indenização. Lutamos por memória, por respeito, por verdade, por dignidade. Porque estatística não abraça a mãe. Estatística não consola o filho. Estatística não cura o trauma. Nós lutamos para que o Brasil entenda, de uma vez por todas, que direitos humanos não é defender criminoso, é defender vidas. É defender vidas significa garantir que rebeliões como a do Compage nunca mais sejam ignoradas, escondidas ou repetidas. Obrigada, Jafna, pela explicação tão clara e tão sensível. Agora, depois de termos entendido o contexto social, jurídico e também o impacto humano desse episódio, nós chegamos a um ponto muito importante da nossa análise. O que acontece dentro das prisões no dia a dia, nas relações internas, nas dinâmicas e convivência? E para isso, a gente precisa ouvir alguém que estuda justamente nesse ambiente por dentro, a antropologia. Antes de passar a palavra para a Luzilângela, eu quero fazer uma introdução simples, para que todo mundo está ouvindo consiga entender o porquê essa área é tão importante nessa conversa. Quando falamos de um presídio, é comum imaginar apenas as estruturas físicas, cela, grade, muro, ou imaginar apenas uma parte administrativa, regras, agentes e normas. Mas dentro de uma prisão existe muito mais que isso, certo? Existe um conjunto de comportamentos, relações, código internos, formas de organizações. Essas dinâmicas internas nem sempre são visíveis para quem está do lado de fora, mas elas influenciam diretamente o ambiente. E em muitos casos, ajudam até a explicar por que situações tensas ou graves podem acontecer. Por isso, quando a gente analisa um caso que envolve tantas pessoas e tantos acontecimentos dentro de uma mesma unidade prisional, é essencial entender como tudo funciona, essas relações internas. Não para justificar nada, mas para compreender melhor o cenário. E é justamente nesse ponto que entra o olhar da antropologia. Ele ajuda a entender como grupos se formam, como regras internas surgem, como é a convivência diária, como os presos organizam espaços, horários, funções e até como lidam com conflitos. Toda instituição, mesmo fora do sistema prisional, tem uma cultura própria. E dentro de uma unidade prisional, essa cultura interna pode ser ainda mais forte. É importante lembrar que o papel aqui é apenas conduzir essa conversa de uma forma neutra, sem condições ou sem conclusões próprias. Quem vai explicar esse funcionamento interno, sempre com imparcialidade e com base em estudos,
é a Luzilângela. Explica para a gente como funcionam as dinâmicas internas dentro da prisão, o que existe ali dentro no dia a dia, nas relações entre os presos, que pode ajudar a entender esse episódio. Muitas pessoas imaginam que dentro de uma prisão só existe oficiais, mas em muitos casos surgem também regras informais, acordos internos e formas próprias de convivência entre os grupos. E para entender isso ajuda muito a entender o ambiente geral. Então, se possível, explica como essas dinâmicas internas surgem, como elas influenciam o clima da unidade, como elas se relacionam com episódios de tensão e como a falta de presença do Estado pode permitir que essas regras internas fiquem mais fortes. Tudo aquilo pode ajudar o público a compreender esse cenário. Muito bem-vindo! Depois de você explicar essa parte cultural e humana do ambiente prisional, nós vamos seguir para outro ponto fundamental, com o olhar da política penitenciária com a Ágata. Porque além da convivência interna, as decisões administrativas de gestão e de organização também influenciam muito no funcionamento da unidade. E entender como essas decisões são tomadas é como elas impactam no dia a dia. Completa o quadro que estamos construindo. Então, agora eu passo a palavra para você. Fique à vontade para explicar de forma simples e tranquila como funciona essa dinâmica interna e que muitas vezes o público não vê. Então, Alexandra, quando a gente olha para o Compage apenas como um presídio, a impressão é que estamos vendo apenas muros. Mas, antropologicamente, aquele espaço ele é muito mais do que isso. Ele funciona como um território onde várias identidades, histórias de vida e culturas se encontram. Ali dentro existe uma sociedade interna acontecendo, mesmo que a gente não veja. Primeiro é importante entender que ninguém entra em um presídio deixando a própria cultura do lado de fora. Cada detento carrega a sua origem. Muitos vêm de famílias, de comunidades, e outros de realidades onde a violência e a falta de oportunidade já eram parte do seu cotidiano. Quando esses mundos diferentes são colocados juntos, comprimidos em celas superlotadas, nasce um ambiente que tenta criar suas próprias regras, até mesmo para sobreviver. Isso que eu estou dizendo não é teoria distante. Estudos sobre prisões na América Latina, como os da pesquisadora Deborah Small, mostram que presídios viram pequenas cidades. Cada grupo tenta organizar a sua vida. Quando o Estado não organiza, alguém organiza no lugar. E esse alguém, muitas vezes, são as facções. Por isso, a gente não pode pensar nesse episódio só como uma violência pura. É também um conflito simbólico. Um conflito por território, por respeito, por poder e por sobrevivência dentro dessa cidade que existe no interior das grades. E por que isso acontece? Porque para muitos presos, principalmente os mais pobres, nunca houve um lugar no mundo lá fora que os enxergasse. Então, lá dentro, eles constroem uma identidade que dá pertencimento, mesmo que dentro de algo violento. As facções, elas acabam criando aquilo que o Estado não cria. Um senso de proteção, de grupo, de comunidade. Não é justificando, é explicando. Porque quando a gente entende o porquê, a gente entende onde o sistema falha. Outro ponto é que, nas prisões amazônicas, a cultura das comunidades e urbanas se misturam. Isso se reflete nos laços de solidariedade, nas formas de resolver conflitos, na maneira de se comunicar, na hierarquia informal. Muitos desses códigos vêm da vida do lado de fora, do jeito como a comunidade se organiza. Só que, dentro da prisão, esses valores ganham outra forma. Eles aparecem como códigos de facção, como as regras rígidas, como punições internas quando alguém quebra o acordo. E tudo isso acontece porque o Estado não ocupa o seu papel. Outras forças preenchem esse vazio. As prisões viram territórios onde o controle é paralelo. E isso explica por que, no Compage, a violência foi tão rápida e tão intensa. Não era apenas um motim, era uma disputa de poder entre grupos que já tinham organização, liderança e estruturas próprias. E existe outro aspecto antropológico muito forte.
o estigma. A sociedade manauara e o Brasil como um todo tende a ver o preso como alguém que perdeu a humanidade. Mas quando o preso perde a humanidade para a sociedade, o Estado também se sente desobrigado de tratá-lo com dignidade. Esse desvalor facilita o surgimento de novos episódios, como o que aconteceu em Combate. Cria uma sensação de que são vidas que não importam. Só que, como a gente sabe, muitos ali eram presos provisórios, sem julgamento. Eram pessoas que tinham família, história, sonhos e erros, como qualquer um. Quando a sociedade não os vê, a violência se torna mais simples de ser ignorada. E aqui entra a importância da antropologia. Lembrar que toda pessoa, mesmo dentro de uma prisão, faz parte de um grupo. Quando o Estado não reconhece isso, ele falha em intervir de forma adequada. Não basta colocar a polícia, não basta botar muro. É preciso entender o porquê aqueles grupos se formam. Sem isso, qualquer tentativa de reforma vai ser superficial. O episódio de 2017 mostrou exatamente isso, que o presídio não era apenas um espaço físico, mas um espaço simbólico, cheio de disputas culturais e sociais que foram ignoradas durante anos. Se a gestão pública tivesse compreendido essas dinâmicas culturais, talvez tivesse adotado medidas antes, medidas que pudessem prevenir a escalada do conflito. E por fim, Alexandra, quando eu olho para tudo isso como antropóloga e vejo também a responsabilidade da sociedade, porque o presídio é, de certa forma, um espelho nosso. Ele reflete o que escolhemos ignorar. Enquanto não encararmos esses espelhos, episódios como esse, como o de Combate, vão continuar sendo repetidos. Então, quando falamos de reforma, não estamos falando só de estrutura física. Estamos falando de reconhecer a humanidade que existe dentro dos muros. Porque sem enxergar a cultura, as relações, as identidades que se formam ali, não tem como mudar nada de verdade. Obrigada, Luzelângela, por explicar tão bem como funcionam essas relações internas e como esse tipo de dinâmica ajuda a compreender esse ambiente nas comunidades e unidades prisionais. Agora, Ágata, de forma também simples e objetiva, queremos entender como a administração do sistema prisional influencia nessas situações como essa. Que aspectos de gestão, de organização e de estrutura podem ajudar a compreender esse tipo de cenário? Obrigada, Alexandra. Antes de qualquer coisa, é importante esclarecer que discutir política penitenciária exige olhar para o sistema como ele realmente é. Complexo, multifatorial e profundamente dependente de decisões que precisam equilibrar direitos humanos, segurança pública, orçamento disponível e a responsabilidade constitucional do Estado de manter a ordem. Nesse contexto, o que aconteceu no Combate em 2017 não pode ser analisado apenas sobre um viés emocional ou moral. É necessário compreender o cenário administrativo, as restrições estruturais e as condições reais que o Estado enfrentava naquele período. Quando mencionamos a terceirização da gestão por meio da Humanizare, é comum que surjam críticas diretas ao modelo. Porém, do ponto de vista técnico, essa contratação surge como resposta a um problema histórico. A dificuldade do Estado de gerir sozinho, com seus próprios quadros e recursos, um sistema prisional que já apresentava superlotação crônica, déficit de pessoal, infraestrutura insuficiente e crescente influência de facções. Não se tratou de omissão, mas de uma alternativa encontrada dentro das limitações existentes. É verdade que falhas ocorreram, e o próprio Estado reconheceu isso. Houve problemas de fiscalização contratual, metas que não foram plenamente cumpridas e relatórios que poderiam ter recebido maior rigor. Entretanto, atribuir todo o colapso ao modelo terceirizado ignora elementos estruturais que são anteriores a essa contratação.
Décadas de superlotação, baixos investimentos nacionais em políticas prisionais, dificuldade de fixar servidores em unidades de alta periculosidade e um avanço das facções que acontecia simultaneamente em vários outros estados brasileiros. Por isso, é importante lembrar que o Estado não opera em condições ideais. Ele é formado por pessoas, por limites orçamentários e por escolhas estratégicas que precisam ser feitas dentro do possível, não do idealizado. Em 2017, o Amazonas lidava com uma das maiores populações prisionais proporcionais do país, ocupando mais que o dobro da capacidade física disponível, com mais de 1.200 presos em um espaço projetado para cerca de 600. Nenhum modelo de gestão, estatal puro ou terceirizado, conseguiria garantir a estabilidade plena. A superlotação é um fator determinante e compromete qualquer planejamento administrativo. Outro ponto essencial é que decisões governamentais precisam ser tomadas com cautela. Medidas abruptas, como romper contratos ou substituir gestores sem planejamento, podem agravar crises em poucos dias. A administração pública exige previsibilidade, análise de impacto, reorganização de equipes e planejamento orçamentário. No momento do episódio, o Estado não tinha tempo nem condições estruturais para mudanças radicais e imediatas. E ainda assim, é importante reconhecer que o Estado atuou após o ocorrido. Houve um reforço de agentes, revisão de contratos, abertura de sindicâncias, novas diretrizes de monitoramento de facções, solicitação de apoio federal e avanços na construção de unidades adicionais. Essas ações não são instantâneas, porque políticas públicas estruturais precisam de meses e às vezes anos para produzir resultados. Mas elas aconteceram. Quando falamos das facções, também precisamos ser realistas. Elas não nascem dentro das prisões, elas entram nela. O Estado tinha consciência desse risco, mas lidava com organizações criminosas de grande alcance nacional, com comunicação externa sofisticada, capacidade de recrutamento e influência territorial. Essas facções transformam unidades prisionais em extensões de suas disputas. Controlar completamente esse fenômeno exige tecnologia, pessoal e infraestrutura que, na época, estavam em expansão, mas ainda insuficientes. Sobre programas de ressocialização, é verdade que eles não alcançavam todos. Contudo, existiam iniciativas, parcerias educacionais, oficinas, acompanhamento psicológico e jurídico. O problema estava na proporção. É inviável distribuir atividades para um número de presos que excede 2 ou 3 vezes a capacidade original. E isso não é falta de vontade política, é limitação física e estrutural apenas. Muita gente também desconhece que o Estado tinha relatórios alertando sobre tensões entre facções. Mas isso não significa inação, significa que o monitoramento existia. Porém, a capacidade de separar integralmente grupos rivais dependia da instalação adequada e de equipe suficiente, condições que ainda estavam sendo estruturadas. Por isso, quando eu falo de imparcialidade, refiro-me a reconhecer que houve falhas. Sim, mas também houve esforço e resposta por parte do Estado. O sistema lidava com um problema que ultrapassava a fronteira do presídio. Era uma questão nacional de segurança pública, envolvendo crime organizado, limitações estruturais e desafios administrativos profundos. Em síntese, não se trata de culpar somente a gestão terceirizada, nem de responsabilizar exclusivamente o Estado, nem de minimizar as consequências. O caminho eficiente passa por fortalecer a fiscalização, ampliar a capacidade das unidades, modernizar equipamentos de segurança, valorizar e treinar e integrar ações entre governo estadual, federal e judiciário. O Estado não é um adversário da sociedade. Ele é o responsável constitucional por garantir ordem e segurança. E essa é uma tarefa dura, gradual e complexa.
O caso do Compage evidenciou pontos que precisam ser aperfeiçoados, mas também mostrou que soluções simplistas não resolvem problemas estruturais. Políticas penitenciárias eficazes exigem planejamento de longo prazo, continuidade administrativa e reconhecimento das limitações reais de cada momento histórico. Antes de encerrarmos, eu gostaria e quero organizar tudo o que discutimos hoje para que você leve consigo uma visão simples e completa sobre esse tema tão sensível. Nós começamos revisando como os acontecimentos se desenrolaram no sistema prisional do Amazonas, e depois olhamos para esse mesmo episódio por diferentes áreas do conhecimento. Pelo lado social, entendemos que os fatores externos, como a desigualdade, condições de vida e estrutura social, influenciam diretamente o ambiente dentro das prisões. No campo jurídico, vimos quais são as responsabilidades do Estado, quais os direitos precisam ser garantidos e como a lei analisa casos nessa gravidade. Também ouvimos o olhar da organização que acompanham as famílias, entendendo como funciona a busca por informações e quais são as maiores dificuldades enfrentadas por quem procura apoio. Em seguida, a antropologia nos mostrou como funcionam as relações externas e internas, os acordos e as dinâmicas que nem sempre aparecem para quem está fora da unidade prisional. E, por fim, a política penitenciária trouxe um entendimento sobre gestões, administração e fatores estruturais que influenciam o sistema como um todo. Cada área trouxe uma parte importante desse quebra-cabeça e, juntas, construíram uma visão mais ampla e equilibrada. Como mediadora, o meu papel não é concluir e nem apontar caminhos, mas organizar essas explicações para que você receba tudo de maneira clara, neutra e responsável. Antes de terminar, eu deixo uma reflexão aberta. Diante de tudo o que ouvimos, o que ainda pode ser estudado ou discutido para que essas situações como sejam melhor compreendidas no futuro? Agradeço a todos os convidados pelas contribuições e agradeço também a você por acompanhar esse episódio até o final. O Direito em Pauta fica por aqui. Nós vemos nos próximos episódios.